Analisar as transformações que a sociedade portuguesa conheceu na segunda metade do século XX e os desafios que essas transformações colocam à Igreja é o que temos proposto num diálogo com o Dom Manuel Clemente. Cumprimento, muito boa tarde. Obrigado por estar uma vez mais neste programa. Hoje, que aspecto dessa alteração na sociedade portuguesa irá ser analisado? É outro igualmente determinante, como todos aqueles que temos visto até aqui, e tão determinante que eu até penso, Paulo, para começarmos a nossa conversa, lendo aí um excerto do professor Rui Ramos, a propósito, que já de si é muito elucidativo. Nesta história de Portugal que ele organizou. Diz então: as revisões constitucionais de 1982 e 1989 e a adesão à CEE em 1986 e ao mercado e moedas únicos 1992-1999 podem servir de referência à história de Portugal num tempo em que a sociedade portuguesa mudou como nunca mudara antes. Pela primeira vez, na época contemporânea, Portugal não tinha um ultramar noutro continente. E também pela primeira vez, os imigrantes estrangeiros que entravam no país eram muito mais numerosos do que os emigrantes nacionais que dele saíam. Durante anos, o grande problema em Portugal tinha sido o de romper com o passado. Ao entrar no novo século, o problema parecia ser o de, tendo rompido com o passado, encontrar uma forma viável e satisfatória de viver de outra maneira. Um problema tão importante, tão determinante, que ainda hoje o é. Ao entrar no novo século, portanto... Ainda hoje o é. Já na segunda década do século XXI. Então, para quem ainda nasceu na primeira metade do século XX, como foi o meu caso, isso é mais que evidente, não é? E também com muitas repercussões no campo da Igreja. Os nossos telespectadores vão me perdoar, que eu aqui vá buscar também a minha memória, mas vai no sentido de tantas outras memórias de pessoas da minha idade. A memória de muitos daqueles que nos ouvem também. Qualquer pessoa que ande por 60, por 70, diria a mesma coisa. Ou seja, o mundo em que nós nascemos, o Portugal em que nós nascemos, no final dos anos 40 ou nos anos 50, era um mundo marcadamente projetado, ultramarino, imperial, não é? Na escola, das primeiras coisas que nós aprendíamos, eu recordo, quando entrei na escola primária, havia lá vários mapas na sala, e esses mapas tinham não só o Portugal europeu e insular, como tinham o então chamado Portugal ultramarino, não é? E nós ficávamos logo com aquela percepção de que estávamos num espaço multicontinental, de vários oceanos, não é? Do Atlântico, do Índico, até do Pacífico, de Timor, de Macau. Era uma coisa muito vasta, quase nos esmagava. Depois aprendíamos, assim como aprendíamos as cidades daqui, também aprendíamos as de Angola, as de Moçambique, as do Estado da Índia, como se chamava, e outras mais além. Assim como aprendíamos as linhas de ferro daqui, também aprendíamos as de lá, assim, os portos, as exportações. Era um quadro mental de um outro tamanho. E ainda quando começou a guerra no ultramar, enfim, e o governo da altura fazia propaganda externa e interna de um país pluricontinental, eu recordo que pelas escolas se difundiram uns mapas em que os territórios ultramarinos estavam sobrepostos aos territórios da Europa e Portugal parecia muito grande, quase o tamanho de meia Europa. Portanto, essa dimensão era habitual, era cultural. Os hinos que nos ensinavam na escola, que nós cantávamos, enfim, aquilo que se ouvia, primeiro na rádio, depois também na televisão, tudo isso dava um outro tamanho ao Portugal que nos estava na cabeça. Mas também à Igreja. Porque esse papel, esse lugar imperial, transcontinental, também era apresentado como dizia o Camões dos Lusíadas, não é? A fé e o Império andaram dilatando. O Império e a fé, não é? Era a cruz de Cristo, tinha presidido às descobertas. Depois íamos que mesmo na bandeira nacional, mesmo com as cores da República, lá estavam as esquinas, que era a promessa de Cristo, de Dom Afonso Henriques, de fazer um mundo e um império muito grande. Tudo isto estava, ia passando. Quem andava na escola primária, depois, enfim, na escola secundária, ouvia estas coisas, absorvia-as. E mesmo é preciso dizer-se que aquelas forças oposicionistas ao regime e herdeiras da Primeira República, em grande parte, sobretudo até aos anos 50,
eram forças que também veiculavam essa ideia do Portugal em África, do Portugal ultramarino, da defesa do ultramar. Havia aqui uma visão universalista de raiz e de matriz portuguesa que era muito determinante e que incluía, digamos assim, o aspecto religioso e até missionário. Quer dizer, inculcava-se uma obrigação histórica de evangelizar nesses espaços, nesses territórios. Isso mudou radicalmente a partir não só daqui da contestação interna da guerra em África, mas sobretudo depois da descolonização em 74, 75. Mudou radicalmente porque deixou de haver ultramar. E a proposta europeia, que foi por diante e que depois se concretizou, como concretizada está a ser, eu não digo está a ser, está sendo. Está em curso. Está em curso. Não se sobrepôs sem mais à antiga proposta cultural. E também porque a própria sociedade portuguesa mudou com a vinda de imigrantes que se contrapôs de alguma maneira àquilo que tinha sido corrente no final dos anos 50, nos anos 60 e 70, que era a migração portuguesa, mas aí sobretudo para a Europa. Então, são fatores diversos de gente que vem da África, os retornados, de uma geografia que se fecha, nos termos tradicionais, para agora se encaixar no quadro europeu. De gente que também vem de fora, como ia para outros países europeus, agora gente que vem da África à procura de melhor vida, ou que vem do Brasil, sobretudo, um grande número, ou que vem do leste europeu, numa fase já posterior. Isto mudou tudo sociologicamente, mudou tudo politicamente, mas não mudou tão depressa mentalmente, porque não pode mudar. Enfim, é um dito tradicional que a natureza não dá saltos, mas muito menos os dá a mentalidade. E ainda hoje, de certa maneira, nós estamos com um pé cá e outro lá. Somos uns europeus do litoral, somos aqui também o porto de chegada de gente de todo o mundo. E isso está cá. Na nossa conversa, se nós formos reparar as nossas alusões habituais, elas são todas mais ou menos conotadas com essa antiga geografia. Não é por acaso que nós, mesmo que vamos tomar um avião ou vamos de carro, dizemos que embarcamos. Realmente o avião não é um barco. Não é? O barco era de antes, quando se ia para esse mar fora. O sair ainda é o embarcar. Mas de muitos. Se nós formos agora fazer aqui uma análise linguística e semântica, nós reparamos que estamos cheios de mar e não podíamos deixar de estar. Não podíamos. Foram séculos de definição. Portanto, nós não somos facilmente, vou utilizar uma palavra difícil, continentalizáveis. Não somos facilmente. Até porque temos a fronteira com o mar, não é? Metade do território. Não é difícil. E estamos todos no litoral. Estamos no litoral. Não estamos na nossa fronteira continental, estamos na nossa fronteira marítima. Fronteira, que é como quem diz, depois ainda temos as águas territoriais, que não são tão pequenas como isso. Mas isto também tem, claro, uma incidência religiosa, porque muita da nossa religião, se nós fôssemos aqui analisar os cânticos, os hinos que se cantavam nas nossas igrejas, nas nossas paróquias, nos anos 50, nos anos 60, aqueles foram os anos 50 da minha catequese, estão cheios de alusões do mundo inteiro, do Portugal missionário, do Portugal da fé, de tudo isso. E também isto não foi fácil de modificar e de corrigir, não é? Não é. E já está alterado, já está modificado? Muito a pouco e pouco. Há um caso curioso, que, assim, para amenizar aqui as nossas considerações, porque como eu fui um dos intervenientes, em 1960 e 1960, houve as comemorações de mais um centenário do Infante Henrique. O Infante Henrique morreu em 1407. E então, lá no seminário onde eu estava, mas ainda antes de eu lá chegar, portanto, os que estavam lá antes de mim, tinham ensaiado um hino que dizia mais ou menos o seguinte: sob o céu infinito o império se fez, mas cabe num só grito, o império português. E depois, nos anos 90, houve aí um encontro de povos e culturas. Mas a música era muito bonita, ainda estava no ouvido de muita gente e foi preciso cantar. Mas aquele hino, império se fez, o império português, não dá. Então arranjou-se uma outra letra que dizia mais ou menos: sob o céu infinito... sobre o mar infinito, o céu indicou.
o caminho inaudito que o mundo unificou. Estas mudanças de fraseologia são muito curiosas, mas no fundo quer dizer que quer em termos de sociedade portuguesa, quer em termos da sua presença no mundo, quer em termos da sua orientação política e cultural, ultramarina ou continental, quer nas suas repercussões em termos de evangelização e de nova evangelização e de missão, não é? Tudo hoje tem que ser de outro modo. E nós reparamos que mesmo em termos missionários e da ligação das comunidades portuguesas a outras comunidades e outros espaços, se faz nesses tais termos de culturas, de encontros de culturas, de partilhas de culturas, onde o próprio cristianismo aparece como um fermento mútuo, mas onde esse aspecto cultural diverso é igualmente considerado. Aí há uma mudança muito grande e, no fundo, é um desafio. A atitude e a predisposição é outra. Exatamente. Mesmo de quem parte em missão. Samuel, muito obrigado. Nós voltamos a encontrar-nos de hoje a 8 dias para olhar outra transformação na sociedade portuguesa que desafia a tarefa evangelizadora da Igreja.